Olá, aqui quem fala é o Felipe Neto. Não, família, aqui quem fala é o Davi, seja muito bem-vindo. Trazendo mais um vídeo pra vocês que escancara a hipocrisia desse cara chamado Felipe Neto, né? Ele agora que tá aí a favor da restrição de conteúdo, do governo mandar no que você pode ou não dizer, né? É um cara hipócrita em todos os sentidos. Além de ser uma péssima influência para as crianças, como a gente já viu aqui em vários vídeos, inclusive comentamos também de outros criadores de conteúdo, como o Rogério Betim, que fez um dossiê desse cara e várias pessoas por aí. Enfim, qual é a nova dessa vez, né? Tá aqui na dica do nosso querido irmão Lucas França e diz o seguinte, ó: Felipe Neto exibe privada de 16,9 mil reais e recebe críticas. Influenciador comprou item com diversas funcionalidades. Primeiro que é triste a gente ter que falar de um assunto desse, mas é relevante sim, por conta de quem esse cara se tornou hoje em dia. Ele é o cara, meus irmãos, que critica o acúmulo de capital, sendo ele um dos maiores acumuladores, né? Ele critica a plataforma que enriqueceu ele. É um cara, meus irmãos, que cresceu falando mal de quem tinha o cabelo colorido e depois pintou o dele, né? É a contradição humana, né? Se tivesse uma forma humana da contradição, com certeza seria o Felipe Neto. E essa matéria aqui de 26/6/2023, ela não seria nada demais, né? O cara tem grana. Ah, Davi, mas pagar 17 mil reais numa privada é muita coisa. Meu irmão, é muita coisa dependendo do que você ganha, né? Eu já disse pra vocês, né, e até tem gente que critica isso. Não, Davi, mas não é assim. Pra mim é. Ostentação, o cara ganha 1.000 reais, ele compra um celular de 8. É ostentação. A não ser que ele precise realmente das funções que tem naquele aparelho, é uma ostentação muito grande. Agora, o cara ganha 50 mil reais por mês e ele compra um celular de 20. Barato. Ele comprou no que está no nível do que ele ganha. Então, sabendo, né, a fortuna que Felipe Neto ganha, só aqui no YouTube, meu irmão, é dinheiro com força. Ele mesmo já falou isso. Ele já disse também que quando ele tá a fim de assistir um filme, ele pega o jato dele e vai pra França. Aluga uma sessão lá de cinema só pra ele. Quer dizer, o cara tem grana, meu irmão, pra fazer isso. Ele não precisa fazer um empréstimo, ele não precisa ficar endividado pra fazer isso. O problema de eu estar falando aqui é a hipocrisia dele. Porque ele defende uma agenda que prega o contrário, sendo ele o oposto disso. É o grande problema, e é por isso que vale a pena a gente falar. O influenciador Felipe Neto usou as redes sociais para mostrar aos seus seguidores que comprou uma privada inteligente com diversas funcionalidades. O item é avaliado em quase 17 mil, segundo o jornal o Globo, rendeu críticas ao YouTube por parte de internautas que lembraram o questionamento dele ao acúmulo exagerado de capital. É esse o problema. Que um cara que ganha, feito Felipe Neto, gaste 17 mil, onde ele vai dar uma cagada, não é o problema, porque o cara ganha suficiente para isso. Ostentação seria eu, por exemplo, eu, Davi, comprar um negócio desse e ter que dividir em 12 vezes no cartão ou fazer um financiamento. Isso era ostentação. Mas ele ganhando como ganha, micharia pra ele. Isso aí é troco de lanche pra ele. Dizem, né, que só da Blaze ele ganhou 40 milhões. Acho que a gente trabalhando a vida todinha, a nossa geração todinha não chega nisso. Né, família? A maioria de nós, eu tô no meio. O cara ganhou 40 milhões só pra fazer propaganda, segundo as informações. Então, o que é 17 mil reais para um cara desse? É nada, meu irmão. Aí o cara critica o acúmulo exagerado de capital para os outros. Porque todo esquerdista é assim, família, infelizmente. Todos eles, 99,9%, né? Com exceção daqueles que não são de esquerda e pensam que é, entendeu? Porque, eu não me identifico com a direita, com os conservadores, etc, né? Mas, tirando essa parte, esse 1%, 0,1%, todos são assim. O que os caras querem mesmo é o poder centralizado na mão deles, isso sim. Na série de vídeos publicados no Story, Felipe enumerou algumas das características que a privada possui, exibindo ainda o controle por onde ele aciona cada funcionalidade. Ela lava o meu bumbum, o assento aquecido é uma das melhores coisas. Ela faz tudo, lava, seca e ele ainda tem a função de se lavar, mano, exclamou. Logo depois o YouTube previu que receberia críticas devido ao caso. Pronto, mostrei uma coisa, cara. Prepare-se para os espalhadores de fake news divulgando que eu mando questionar o acúmulo capital, completou. Como antecipado pelo influenciador, internautas fizeram postagem em tom de desaprovação. Uma das páginas a comentar o tema foi a do movimento MBL, né? Movimento Bumbum Livre, dizendo que a piada veio pronta. O mesmo Felipe Neto, que diz que devemos questionar o acúmulo exagerado de capital, investiu 9 mil numa privada. Na verdade foi quase 17, né? A piada veio pronta, disse o grupo.
Um usuário do Twitter acrescentou: Felipe Neto é o resultado de uma classe de formação de opiniões burras e descompromissadas que tomou conta do pensamento sociopolítico brasileiro. É cagando nessa privada personality que ele formula as suas hipocrisias sobre preocupação com a pobreza. Só faz merda mesmo. Ex-deputado estadual de São Paulo e comentarista da Jovem Pan, Daniel José, avaliou a hipocrisia desse cara, representa o que é a esquerda brasileira. Aí eu assino embaixo mesmo. É exatamente isso, né? Mas isso é característica, meus irmãos, de todo censurador, de todos esses, né, que amam o poder, amam o dinheiro, colocam isso acima de todas as coisas. Por isso é que você vê tanta contradição, por isso é que você vê os caras literalmente se vendendo, né, por tão pouco, né? Esquece que essas coisas são passageiras, sem hipocrisia nenhuma, família. Todos nós queremos ter um conforto maior e melhor para nós e nossa família, isso é fato. Mas o problema desses caras é colocar isso acima de tudo, né? Porque muita gente, quando você critica, já diz logo: ah, esses cristãos hipócritas, se pudesse, ganhariam a mesma coisa. Claro, como diz o ditado, o sol nasce para todos e Deus ajuda quem cedo madruga. Agora, o fato é que muitos de nós não vendemos os nossos valores a troco de banana, como esses caras fazem. A gente quer crescer, a gente quer ter conforto, mas nós não queremos perder os nossos valores e não abrimos mão disso, como esses caras fazem, né? Então essa eu acho que é a diferença, que todo mundo quer um conforto e é bom, né, deixar isso claro. Ah, não, mas pra mim não precisa disso tudo. É uma questão de gosto seu. Talvez você não queira uma privada dessa, como eu não queria, mas queira outra coisa, né? Sei lá, uma piscina, um hidromassagem, sei lá, alguma coisa do tipo. Mas se você pode pagar por isso, trabalhou honestamente, suou, né? Que no caso de Felipe Neto teve um monte de questões aí, como aqueles telefonemas, né, que é proibido no Brasil, mas muitas crianças passaram o dia todo ligando, tendo contas enormes, como mostrou o vídeo do Rogério Betim, né? Tem essas questões para lá de duvidosas. Eu acho muito difícil que, se fosse hoje, né, no YouTube, com as regras que tem agora, né, que ele cresceria tanto como cresceu, né? Ele aproveitou de fato aquela época, soube aproveitar. Isso é mérito dele. Agora é uma pena, né, que justamente um cara assim, né, que passou, vamos dizer, por essas experiências, ainda seja tão hipócrita, né? E pelo que eu vejo, família, a ideia dele aí mesmo é se tornar alguma coisa do governo, né? Cada vez está mais clara essa vontade dele. Quem sabe até se candidatar a presidente do país. Não duvido nada que isso aconteça, né? Tô vendo aí um interesse dele, ficando mais velho também, e talvez querendo se aproveitar daquela nostalgia que algumas pessoas que eram mais jovens, né, hoje já estão adultas, são homens e mulheres da classe trabalhadora, e ele sabe disso, né? Aquele jovenzinho, quando ele começou, tinha 12 anos, 13 anos e gostava das caretinhas que ele fazia, as carinhas, né? E hoje é a classe trabalhadora. Então ele pensa: será que com isso aí eu não ganharia mais relevância, né? Vocês lembram quando eu denunciei aqui o convite, né, do Cabo Sem Miolo para ele, né, para ser vice-presidente dele? Olha, você vai ser o vice, né, caso eu seja eleito. E ele recusou, óbvio, porque ele sabia que Cabo Sem Miolo não tinha chance, né? E ali ficou claro pra gente, né, já quem era o cara. A gente foi percebendo aquelas incoerências dele e saímos fora, né? Porque é assim, meus irmãos. Ninguém tem bola de cristal pra adivinhar. A gente vai analisando os fatos e chegando a uma conclusão, né? Mas tem pessoas que de fato conseguem esconder bem e às vezes enganam. Por isso é que Deus diz que maldito é aquele que confia no homem, né? Deposita a sua esperança e fé em homens, né? Sempre vai ser maldito, porque é isso que acontece. Então, meus irmãos, essa privada aí de 17 mil reais, ela é só mais um pontinho, né, para escancarar essa hipocrisia do cara. O pior de tudo isso, né, é a gente de fato ter que fazer um vídeo para mostrar uma coisa absurda dessa, porque muita gente dá relevância e escuta o que esse cara fala. Eu vi até um debate do Arthur, né, uma mãe falei, contra o cara da PEC, né, da censura, e tem um determinado momento lá que o cara defende, ele é um político, né, influente aí, defendendo o Felipe Neto, dizendo que ele é um exemplo. Então é uma coisa absurda, né, que um cara desse tenha relevância, que deveria ser tratado era como uma piada mesmo, uma piada de mau gosto, uma coisa de moleque. Mas enfim, meus irmãos, deixa a tua opinião aí, o que é que você acha disso, né, das opiniões inclusive que a gente colocou aqui. A gente volta com 2 vídeos, não esquece disso. Fiquem com Deus, um abraço e a gente segue juntos. Fui!